Bom, pessoal, na questão 5 a gente tem uma questão do Enem. Está dizendo o seguinte: um jogo entre dois jogadores tem as seguintes regras. O primeiro jogador pensa em uma forma geométrica, desenha apenas uma parte da forma e fornece uma dica para o segundo jogador terminar o desenho. Se o segundo jogador conseguir concluir o desenho, ganha um ponto. Caso contrário, quem ganha um ponto é o primeiro jogador. Dois amigos, Alberto e Dora, estão jogando o referido jogo. Alberto desenhou a figura a seguir e deu a seguinte dica a Dora. A forma que pensei é a planificação de um prisma reto. A Dora completou o desenho com, e daí essas 5 alternativas aqui. Então, pessoal, qual que é a situação? A gente tem aqui dois jogadores, certo? O Alberto e a Dora. E qual que é esse jogo aqui que eles fazem? E um deles desenha uma parte da forma geométrica que ele pensou, certo? E dá uma dica para a pessoa completar o desenho que ele pensou, certo? Se a pessoa acertar, ela ganha um ponto. Se ela errar, ela perde. Então, o que aconteceu aqui? Quem está jogando é o Alberto e a Dora, certo? Ele está falando que o Alberto desenhou a figura a seguir, que é esse pentágono aqui. E deu a seguinte dica para a Dora. A forma em que pensei é a planificação de um prisma reto. Então, supondo que a Dora vai acertar, certo? Eles esqueceram de colocar essa informação. Então, supondo que ela vai acertar, qual das alternativas aqui é a correta? Então, o que ela precisou completar o desenho para ela ganhar um ponto, ok? Bom, se uma das partes da figura que o Alberto pensou é esse pentágono e está falando que a figura que ele pensou é a planificação de um prisma reto, vamos lembrar aí o que é um prisma, certo? Então, prismas são poliedros no quais duas faces poligonais são chamadas de bases, nos quais duas faces poligonais chamadas de bases são congruentes e se situam em planos paralelos, e as demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramas. Então vejam que aqui, pessoal, o Alberto ele desenhou uma das bases do prisma. Como é que eu sei disso? Porque eu sei que isso daqui é uma das bases. Porque eu sei que nas faces laterais do prisma só podem ser paralelogramas. E essa figura daqui não é um paralelograma. Então essa daqui só pode ser uma das bases do meu prisma, certo? Então, sabendo que isso daqui, que o que ele pensou é a planificação de um prisma, quais são os desenhos que quais são as figuras que Dora precisou desenhar para completar a figura que o Alberto pensou? Bom, pessoal, se é um prisma e uma das bases que ele pensou é um pentágono, quer dizer que é um prisma pentagonal, certo? Então ele desenhou uma das bases. O que falta para a Dora desenhar para completar então um prisma pentagonal, certo? Então, letra A, falta um pentágono e um retângulo? Não, pessoal, você não consegue construir um prisma com apenas dois pentágonos, esse e mais o que a Dora desenhou, e um único retângulo, certo? Então a letra A não é. Letra B, um pentágono e 4 retângulos? Bom, pessoal, essa aqui também está incorreta. Por quê? Por mais que está faltando uma das bases, que é o pentágono restante que ela desenhou, você tem que desenhar quantos retângulos? Um para cada lado do pentágono, que são 5. Ele desenhou apenas 4, então não pode ser a letra B. Letra C, um pentágono e 5 retângulos. Bom, está aí a nossa alternativa correta, certo? Para ela completar aí a planificação de um prisma reto, que é formado por 2 pentágonos e 5 retângulos, ela precisava apenas desenhar mais um pentágono e os 5 retângulos, porque o Alberto já desenhou uma das bases, que é um dos pentágonos, certo? E porque a letra D e a letra E estão erradas. Vejam que no começo dela está falando que a Dora precisou desenhar mais o quê? 2 pentágonos, certo? Bom, mas se ela desenhar mais 2 pentágonos, quer dizer que aí a figura já não é uma planificação mais de um prisma pentagonal reto, certo? Por quê? Porque o Alberto já desenhou um, certo? E um prisma pentagonal é formado por apenas 2 pentágonos. Se a Dora desenha mais 2, quer dizer que essa figura teria, então, três faces pentagonais, que não é o que acontece. Tá? Então, alternativa correta, letra C. Ok? Bom, pessoal, então vamos aí à questão número 6.
Na questão 6 está dizendo o seguinte, pessoal. Na planificação da superfície de um cubo, foram assinalados os pontos P, Q, R, S, T e U, conforme figura abaixo. Então, a gente tem aqui a planificação de um cubo, ou seja, é a apresentação de todas as faces de um cubo, certo? No plano, ok? Lembrando que as faces de um cubo são todos quadrados. De um cubo são todos quadrados. Então, vejam que foram desenhados esses pontos aqui nessa planificação. O ponto P está aqui, o Q está aqui, o R está aqui, o S está aqui, o T está aqui e o U. Então, beleza. Então, tendo isso aqui em mente, nessa planificação, qual é o ponto que coincidirá com o ponto P depois de remontado o cubo? Então, a partir disso aqui, você vai montar o cubo novamente e está perguntando para a gente determinar quais desses pontos aqui vai coincidir com o ponto P quando a gente montar esse cubo, certo? Bom, pessoal, então, vamos utilizar o seguinte raciocínio. Faz de conta que a tela branca é o solo, certo? E você está vendo diretamente para ele. Então, vamos supor aqui que essa daqui vai ser a face do cubo que vai estar encostada no solo, nesse meu solo branco. Certo? Então, veja que a gente está vendo esse cubo de cima para baixo, onde essa parte branca é o solo, e essa face está encostada nesse solo branco. Ok? Olha o que acontece com essa face. Para mim montar esse cubo, eu tenho que puxar essa face para cima, certo? Para esse lado aqui direito. Então, vejam que essa face aqui vai ser a face do meu cubo lateral, certo? Do lado direito. Quando você vai pegar, trazer ela para cá, ela vai ficar aqui, sobre essa aresta, certo? Só que nesse sentido aqui do computador para você, certo? Da tela para vocês. Você vai trazer ela para cá, certo? E vejam que esse P e o S eles vão ficar o quê? Na parte de cima ou na parte de baixo da minha face? Vai ficar na parte de cima, porque essa daqui vai ficar na de baixo. Porque lembrem que essa parte é a que está encostada no solo. Então vejam que essa parte aqui da face é a de baixo, essa aqui é a de cima. Bom, pessoal, se essa daqui vai ficar aqui do lado, esse vai ser o meu lado do meu cubo, a minha face do meu cubo, lateral da direita, vejam que essa daqui vai ser a face lateral, o quê? Da parte de cima aqui, do norte, certo? Quando você traz essa daqui para cima, essa daqui vai fechar aqui, certo? Então, você traz essa daqui para cá, certo? E essa daqui, ela vai virar para cá, para cima também, certo? E aí você vai ter que fechar ela aqui para completar o cubo. E vejam então que como o S fica em cima, o R ele vai ficar na parte do quê? De baixo. Quando você traz daqui para cá, quem está em cima é o T e o S, e o R ficou na parte de baixo. E quando você fecha daqui, o R vai coincidir com o P. Portanto, o ponto que coincide com o ponto P é o ponto R. Portanto, letra B. Tá? Então, esse aqui, pessoal, é um exercício mais de abstração, certo? Não tem nenhum raciocínio mais elaborado para resolver ele, não. Ok? É mais uma noção espacial mesmo. Pessoal, última questão da semana 4 do PET volume 6. Ok? É uma questão de vestibular. Então, vamos lá. Está dizendo o seguinte. Ana possui um quiosque onde vende embalagens para presente. Para economizar espaço, todas as embalagens são guardadas abertas. O modelo mais vendido por ela no último mês tem o formato dessa figura aqui, certo? Após montado, a embalagem terá o formato de... Bom, pessoal, não pode ser um cone, certo? Por que não pode ser um cone? Porque um cone é um corpo redondo. E isso daqui, como é formado por superfícies poligonais, quer dizer que isso daqui é um poliedro. Então não pode ser um cone. Pessoal, não pode ser uma pirâmide. Por quê? Ah, professor, mas a gente sabe que existem pirâmides hexagonais. Tudo bem. Mas pirâmides possuem apenas uma base. Essa figura aqui tem quantas? Uma, duas. Ah, professor, é um paralelepípedo? Não é um paralelepípedo. Ah, professor, por quê? Porque para ser um paralelepípedo é um prisma, certo? Mas é um prisma cujas são o quê? Paralelogramas. E as bases dessa minha figura aqui são hexágonos. Hexágonos não são paralelogramas, então não pode ser paralelepípedo. Ah,
Pode ser um tronco de uma pirâmide? Não pode ser um tronco de uma pirâmide. Ah, professor, se fosse uma pirâmide hexagonal, poderia ser um tronco de uma pirâmide hexagonal? Poderia, se, somente se, uma dessas bases aqui fosse menor que a outra e ao invés desses retângulos fossem trapézios. Aí sim poderia ser um tronco de pirâmide. Aí seria um tronco de uma pirâmide hexagonal. Mas como aqui essa face é congruente a essa e a gente está trabalhando com retângulos e não trapézios, quer dizer que isso daqui, a única opção que a gente tem é um prisma. Que tipo de prisma é esse aqui? É um prisma, o quê? De base hexagonal, certo? Porque vejam que a gente tem duas figuras aqui, que quando você montar essa figura, as áreas laterais serão formadas todas por paralelogramas, que são os retângulos, certo? E as bases, além delas ser congruentes, ou seja, terem a mesma medida de lados e mesmos ângulos internos, elas vão ficar paralelas. Ah, professor, por que vai ficar paralelas? Porque quando você levanta essa parte aqui, esse lado, essa aqui vai ficar no chão, certo? E depois você vai ter que trazer ela para cima de novo, ficando paralela a esse. Por que foi ficando paralela? Porque esse lado é paralelo a esse, ok? Assim como os demais aqui dos retângulos. Okay? Então, pessoal, por que é um prisma? Porque a gente sabe que um prisma é formado por duas bases que são faces poligonais, certo? Que são congruentes e situam-se em planos paralelos. Veja que quando você monta essa figura, esse hexágono vai ficar paralelo a esse, certo? E suas faces laterais são paralelogramos. Vejam que todos esses retângulos aqui, ó, se é um retângulo, eles são paralelogramos. E as áreas laterais dessa figura aqui, quando você montar, vai ser as áreas laterais dessa figura vão ser formadas por retângulos, certo? E por que não pode ser um paralelepípedo? Porque para ser paralelepípedo, as bases teriam que ser o quê? Teriam que ser paralelogramas. E as bases desse meu prisma, dessa minha figura aqui, são hexágonos. Então, portanto, a única alternativa correta é a letra B, ok? Bom, pessoal, então com isso a gente concluiu todos os exercícios previstos para a semana 4 do PET volume 6. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Se vocês não entenderam, vocês podem deixar suas dúvidas aí nos comentários. Se não, se for uma questão mais elaborada, vocês podem entrar em contato aí comigo no nosso meio de comunicação, que é o WhatsApp, o Conexão Escola, certo? O Meet ou o Classroom, ok? Bom, então vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!